Saravá, meu povo! Quê? Não vou falar disso, cara. Desculpa, eu tava ouvindo uma coisa aqui. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre ouvir vozes, sobre a clareaudiência, que é uma das mediunidades também. A clareaudiência é a capacidade de ouvir sons, de ouvir ruídos, de ouvir pessoas, vozes, palavras, né? Umas coisas assim meio estranhas. E nem sempre é com o ouvido físico, né? Nem sempre, às vezes é tão forte que parece que a gente tá ouvindo com isso aqui mesmo, mas não é. Gente, eu vou pedir perdão agora pra vocês, desde já, porque tá muito barulho lá fora e eu tô com a janela aberta, porque senão eu vou morrer de calor, porque Curitiba está fazendo 30 graus, né, querida? 30 graus, Salvador, só que sem praia, né? Então, se tiver ruído, se tiver buzina, se tiver alguma coisa, eu moro no centro de Curitiba, não tem como não ter barulho. Ok, então ok, presta atenção aqui em mim, ó, foca aqui. Ou seja, a clareaudiência, assim como a clarividência, ela transcende os 5 sentidos, ela não usa os 5 sentidos para se fazer presente na nossa vida. Eu tenho um pouco de clareaudiência, faz muito tempo que não acontece, porque sei lá o que está acontecendo comigo, tô meio me sentindo uma médium meio pedra, assim, sem sentir nada, sem ouvir nada, sem ver nada. Tem fases da nossa vida que a gente fica sem fazer nada mesmo de médium, assim, sem ouvir nada, sem ver nada. Então, existem fases e fases. Eu tô nessa fase de que eu não tô ouvindo nada nesse momento. A clareaudiência... Porra, é difícil de falar isso, né? Clareaudiência. Você tem que usar todas as letras, né? Clareaudiência. Às vezes a gente não usa todas as letras. Os mineiros sabem muito bem não usar todas as letras das palavras. A clareaudiência ela é também conhecida como a audiência dos espíritos, a audiência espiritual, a audiência da alma, né? Os ouvidos da alma. As pessoas que possuem a clareaudiência são chamadas também de audientes. É uma mediunidade fácil de explicar, mais fácil às vezes que qualquer outra. Você ouve vozes, você ouve coisas, você se assusta com isso, inclusive. Só que não é uma coisa assim que... Ai, como é que eu vou explicar? É difícil, não é difícil, é difícil sim. Os clareaudientes são chamados de loucos, às vezes mais do que os clarividentes até, porque você ouve vozes, você ouve os espíritos, as pessoas do outro lado estão falando com você. E aí, como é que você vai explicar isso para uma pessoa que não entende, que não é da religião, que não acredita nesse tipo de coisa? A pessoa vai falar que você é louca. E de fato a gente fica meio doido mesmo, porque você está ouvindo ali, você não sabe de onde está vindo, não tem ninguém aqui comigo e eu tô ouvindo uma vozinha, entendeu? Mentira essa parte. Eu não tô ouvindo nada, não, pode ficar tranquilo. E aí quando você expõe isso para alguém, as pessoas começam a te observar e percebem que você pode ter algum tipo de doença, mas não é doença, é sua mediunidade, só isso. E ela precisa ser tratada. Como que trata a mediunidade? Como que desenvolve a clareaudiência, a clarividência, o desdobramento? Indo num terreiro, indo num centro espírita. É lá que se desenvolve isso. Você não está possuído pelo ritmo ragatanga. Você só está ouvindo vozes. Você está ouvindo os espíritos. Eles querem te comunicar. Eles viram em você uma mediunidade desenvolvida que eles podem te passar informações de lá, né? Que eles querem usar você como canal. É só isso, né? Eles querem conversar com alguém e eles encontraram você. Você não tá louco, você não é esquizofrênico, mas isso é tratado como esquizofrenia muitas vezes. E é foda, porque, né? Não tô dizendo que lá no hospital de loucos, os esquizofrênicos tudo são médium, então são clareaudientes e... Não é isso que eu tô falando, mas muitas vezes é isso que acontece. As pessoas são tratadas como loucas, como esquizofrênicas, vão tomar remédio no hospital porque estão ouvindo vozes. E não é isso, é mediunidade falando, é mediunidade desenvolvida que você precisa tratar. Sabe, é difícil eu julgar isso, eu falar sobre isso, porque muitas pessoas vão falar, não, é doença sim, você tá falando bosta e tal, mas vamos pular esse assunto. E o mais difícil também é que quanto mais você tenta tampar essa mediunidade, tampar os ouvidos, mais eles vão tentar falar por você, falar com você, e mais nítido vai ser
essa mediunidade. Não é como a clareaudiência que você pode bloquear em alguma fase da sua vida, até porque ela não acontece 100% do seu dia durante 24 horas. Ela é aquela mediunidade parcial, que vem e vai, né? Não é todo dia, não é, por exemplo, que nem eu estou numa fase que não está acontecendo nada na minha vida. Então, ela acontece quando tem que acontecer, conforme a sua missão mediúnica, conforme o seu desenvolvimento mediúnico também. Às vezes você é médium, não sabe que é médium clareaudiente, não sabe que e uma hora vai acontecer e você vai se achar louco, mas não é loucura. Se acalma que não é loucura, pega na mão de Deus e vai, que não é loucura. Tá? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 2013, mais ou menos. Eu frequentava um terreiro, mas quando eu morava em São Paulo, eu frequentava um terreiro lá e eu me descobri médium e tal fazia muito pouco tempo, né? Eu tava descobrindo coisas, descobrindo a Umbanda, descobrindo tudo. Eu não sabia o que era ser clareaudiente, eu não sabia o que era ser esse tipo de médium. Eu sabia que existia pessoas que ouviam coisas, que viam coisas, né? Enfim, mas eu não sabia que eu tinha essa mediunidade. Aí um belo dia eu estava esperando uma pessoa no metrô, e eu lembro que era o metrô Ana Rosa, lá em São Paulo, e eu tava me sentindo muito perturbada nesse dia. Começou, tipo, do dia da hora que eu acordei, eu estava perturbada, assim, tipo, nervosa, querendo chorar por qualquer coisa. Não que eu não chore por qualquer coisa, mas enfim. Sabe, nervosa, ansiosa e tal. E quando eu fui pro metrô, parece que eu entrei numa caverna, assim, que me engoliu, assim, que fez... E eu senti uma pressão psicológica muito grande lá dentro. E eu tava sentada num banco, esperando essa pessoa, e eu ouvia grito, eu ouvia muito grito, e os gritos que eu estava ouvindo pareciam o barulho do metrô. Sabe quando o metrô, não sei se na sua cidade tem metrô, mas enfim, quando o metrô tá arrancando, ele faz um barulho, um ruído bem agudo, e esse agudo parecia um grito pra mim. Só que às vezes não tinha metrô nenhum chegando ou passando e eu tava ouvindo aquele mesmo ruído, muito alto. E eu comecei a fechar o olho e a me encolher assim nesse banco e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que rezar, sabe? Eu não sabia, eu tava começando agora, eu não tinha ideia do que tava acontecendo. Eu sei que quando eu vi a pessoa vindo, eu dei um abraço assim e falei, pelo amor de Deus, me tira daqui, não dá pra gente pegar esse metrô, vamos a pé pra próxima estação, vamos a pé pra algum lugar, mas não quero ficar aqui. A hora que eu saí do metrô, assim, eu não conseguia nem olhar pra trás, porque parecia que eu tava sendo puxada, sabe? E era uma coisa só da clareaudiência, assim, um pedido de ajuda, que eu estava ouvindo muito dos espíritos. Porque sabe Deus o que tem lá no metrô Ana Rosa, sabe? Ou no metrô de São Paulo, não sei como é que foi construído, não sei nada da história. Então, às vezes tem uma história por trás disso, né? E eu saí do metrô, aquilo lá fez... E eu consegui andar, consegui ficar normal depois, assim. E depois de um tempo que eu fui descobrir que eu era médium, que eu tinha clareaudiência, que se eu me concentrasse eu conseguia ouvir muito bem, que eu conseguia perceber coisas, né, perto de mim. E isso tudo teve uma explicação depois que eu entrei na Umbanda. Depois que eu entrei e soube que eu era filha de Ansã, que Ansã é a senhora dos espíritos, é a senhora dos eguns, é a encaminhadora de almas. Então, por eu ser filha de Ansã, eu já tenho esse canal mais aberto de espíritos que pedem ajuda, de espíritos que estão procurando um ponto de luz, e esse ponto de luz muitas vezes são os filhos de Ansã, os filhos de Ogum. Né? Depois que eu entrei para Umbanda, que eu fui saber de tudo isso, e aí começou tudo a fazer sentido, e eu parei de ter medo. Claro, não tem como não ter medo, né? Eu tô aqui conversando com você e daí do nada eu olho pro lado, tem um homem parado aqui e não é ninguém, né? Não é, a gente tem um friozinho na barriga, né? E quando eu ouço alguma coisa também, tipo, dá um friozinho na barriga, mas eu sei que é da minha missão.
eu sei que faz parte da clareaudiência que eu tenho. Eu peço orientação para os meus guias, para os meus mentores, proteção para os meus protetores, para os meus guardiões. E eu vou levando a vida, vou desenvolvendo isso. Afinal, eu sou uma filha de corrente agora e eu consigo ter essa proteção, ter esse discernimento, essa orientação melhor. Mas quem não é muito difícil, eu sei que é muito difícil mesmo, pra você que não é. Tem uma amiga minha, Tieme, que foi quem me apresentou a Umbanda, que ela ouve caboclos, né? Ela ouve índios. Ela tá às vezes fazendo as coisas dela, lavando uma louça, e ela tá ouvindo uma pagelança perto dela. Pagelança é aquele isso é pagelança. Ah, pesquisem no Google o que é pagelança, vai. E ela escuta as coisas, ela escuta os índios fazendo coisas, assim, cantando, conversando, ela escuta os índios. Já pensou nisso? Um pelo de gato dentro do meu olho. E ela convive muito bem, porque pra ela já é normal, assim, ela escutar, ela ouvir. Claro que tem vezes que ela fala, Carol do céu, tô passando muito medo porque aconteceu tal coisa. Aí a gente se ajuda, nós duas, sabe? Mas não é assim, a mediunidade não é pra te pôr medo. É para te orientar, para te evoluir como pessoa, te evoluir como espírito. Então não tenha medo, porque você está protegido, você tem seus guias, seus protetores. Então não tenha medo da mediunidade, não tenha medo dos espíritos. Eles estão ali pedindo ajuda também muitas vezes. Então ajuda, dá um jeito, fala assim, ó, agora não é hora nem lugar. Se você precisa de ajuda, você olha aí em volta de você que tá cheio de gente de branco aí atrás de você para te levar pro caminho da luz. Então, aqui não é lugar. O lugar é dentro de um terreiro, o lugar é dentro de um centro espírita, numa sessão espírita. Então, esse é o lugar. Aqui dentro de casa não é lugar, ok? É minha casa, meu corpo, minha mediunidade. Você não pode interferir. Faça isso. O vídeo de hoje foi esse, foi um pouco mais curto porque a clareaudiência é isso mesmo, é papum, é rapidinho, é nóis. Se você precisar conversar comigo, mandar uma pergunta, mandar uma sugestão de tema de vídeo, que eu agradeço muito quando vocês fazem isso, fala comigo lá na página do canal, tá aqui na descrição o link. Me siga em todas as redes sociais e tenha uma ótima semana. Saravá e muito axé.